E aí, vamos investir? Você já começou a investir? Tesouro Direto, CDB, olha só a economia como está. Taxas de juros estão altas, a inflação está alta também, porém algumas situações estão acontecendo no mundo, como essa guerra comercial, Estados Unidos e China, e a previsão é que talvez a inflação esteja controlada. O Banco Central já disse que vai manter a decisão de aumento de juros. É lógico que o juro não será mais aumentado em 1%, será gradativo e será menor. Porém, nós temos a expectativa de que as taxas de juros vão ficar estáveis ou talvez futuramente vão baixar. Essa é a hora de você investir num pré-fixado, num IPCA+. Por quê? Porque nós não devemos esperar a taxa de juros parar ou o Banco Central dizer que vai baixar, porque aí os títulos já sofreram precificação. Pronto, acabou. Então esse é o momento. Mas se você investe em títulos bancários, CDB, LCI e LCA, cuidado, porque o banco vai falir. Que ridículo, acabei de dizer, vamos investir, esse é o momento, cuidado, vai falir. É ridículo, é tenebroso, mas é verdade. Mas existem riscos. Existe o risco de liquidez, o risco de mercado e existe o risco de calote. O risco de liquidez é quando você compra um investimento, mas na hora de resgatar esse investimento você não consegue. Por isso é o meu conselho, você vai investir em renda fixa, invista pensando em levá-lo a vencimento. A não ser que você esteja pensando em fazer marcação ao mercado. Só que aí se for marcação ao mercado, você vai lá para os títulos do Tesouro Direto. Maravilha? Então, estamos falando de títulos bancários, CDB, LCI e LCA. O segundo risco é o risco de mercado, que é o risco da demanda. Por conta da taxa de juro e da inflação, isso ocasiona que os investidores procuram mais por um tipo de investimento ou outro. Quando você vai comprar um investimento, um título de renda fixa, ele tem o preço e a rentabilidade, certo? Certo. Só que se a economia muda, taxa de juros ou inflação muda, acontece que aquela rentabilidade por conta do risco do título, ela vai mudar também. E mudando a rentabilidade, vai aumentar a demanda ou diminuir a demanda por esse título. E aí o preço, aquilo que se paga no título vai mudar. E se esse título mudar para menor do que aquilo que você pagou, você está numa rentabilidade negativa, ou seja, aquilo que você pagou desvalorizou, você está ganhando menos, ou seja, você está ganhando não, você está perdendo dinheiro. Agora tem o terceiro risco, que é esse que a gente vai falar, o risco do calote. Para não correr o risco de calote, você precisa analisar o emissor do seu título. Invista em CDB, LCI e LCA sim, só que não faça cagada. Quando você analisa um banco e você investe em uma coisa segura, é extremamente seguro, porque além de tudo isso existe o Acordo de Basileia. O Acordo de Basileia? Não, nada a ver. Existem regras. Essas regras foram decididas no Acordo de Basileia. O Acordo de Basileia foi feito lá em 1988 por conta da crise do petróleo. E aí o Banco da Suíça chamou o G10, que são o grupo dos 10 países mais influentes, mais ricos do mundo. Chamou o presidente dos bancos centrais desses países. Fizeram algumas regras que garantiam a segurança dos bancos. Eles disseram assim, os bancos precisam ter um valor de liquidez na sua carteira, sobre o seu patrimônio. E esse valor, antigamente, foi estabelecido que fosse 8% do seu patrimônio. O que é liquidez? Porque os bancos, eles são empresas e eles investem tanto em ações, terrenos e tudo mais, certo? São ativos que não têm liquidez. Lembra que eu falei de liquidez? Quando você quer vender, você não consegue. Então, se passar por uma crise econômica, como é que ele vai transformar aquilo em dinheiro rápido? Ele vai ter que vender por muito mais barato e para alguém que tem dinheiro. Mas se está tendo crise econômica, quem vai comprar? Certo? Então estabeleceram que tinha que ter 8%. Isso daí foi na reunião da Suíça lá em 1988, o Acordo de Basileia. E esse Acordo de Basileia ainda existe, só que por conta de várias situações que aconteceram no mundo, na economia,
mudou de Basileia 2 para Basileia 3. E a Basileia 3 prevê que esse valor mínimo seja de 8%, ou 11%. E o Basileia 3 prevê que esse valor mínimo seja de 11%. É lógico que existem outras regras, regras de divulgação, regras de alavancagem e tudo mais, certo? Nós não estamos aqui para falar do Acordo de Basileia, da regra de Basileia. Nós estamos aqui para falar do risco que você corre por investir num título bancário e como você analisa. Ponto. Você já sabe que existe esse índice de Basileia que foi formado pelo Acordo de Basileia, que começou lá em 1988. Maravilha, certo? E como é que você faz isso? Como eu faço isso? Eu quero investir, ó, veja bem, a economia, taxa de juros, inflação, maravilha. Ah, decidi que eu vou investir no pré-fixado ou no IPCA, ou ainda assim que seja no CDI. Mas eu vou investir no CDB, título bancário. O que eu faço? Bom, primeiro eu vou lá, vou analisar todos os títulos que estão sendo oferecidos. Opa, esse aqui tá bom, esse aqui não tá bom. É lógico, para você decidir entre pré-fixado e IPCA, você tem que fazer uma conta que é de inflação implícita, para saber qual é o valor, para saber o quão a inflação está motivando o preço de um título ou de outro, o quanto aquele título vai pagar mais do que o outro. Então aí você decide se é pré-fixado ou IPCA+. Porque nós sabemos que tanto um quanto o outro você deve investir quando existe a previsão de queda na taxa de juros, certo? Maravilha. E o que eu faço? Então eu cheguei lá, vi todos os títulos e rentabilidades que estão sendo pagas. Eu gostei de certo título. Ah, esse título está sendo emitido por certo banco. Ponto. Vou lá no site do Banco Data. Vai abrir o site do Banco Data. Lá na lupinha eu vou colocar o nome desse banco. Esse banco pode ser uma empresa ou um grupo que pode ter várias situações, certo? Pode ser um banco, pode ser uma corretora. Eu vou lá no banco. Vou escolher o banco e vai abrir a página onde tem lá o índice de Basileia e o índice de imobilização. Eu acabei de falar para vocês que o índice de Basileia ele exige o mínimo de liquidez de um patrimônio bancário, ou seja, o banco tem que ter pelo menos no mínimo 11%, índice de Basileia. Então, se ele tiver a mais de 11%, quanto mais ele tiver a mais de 11%, mais seguro ele é. Nossa, maravilha. Nossa, mas ele tem 20%. Bom, é seguro, porém existe algum problema aí, né? Por que ele teria tanto dinheiro parado aí? Talvez ele seja ineficiente. Mas seguro ele está acima de 11%. Agora tem o índice de imobilização. Imobilização nós vamos focar no máximo. Imobilização seria o máximo de 50%. Imobilização é exatamente os investimentos que o banco tem que ele não consegue transformar em dinheiro rápido, certo? Então o máximo que ele pode ter é de 50%. Ou seja, o banco tem vários investimentos, empréstimos, isso e aquilo. Investimentos, ele pode ter outros investimentos? Pode. Pode ter investido em uma ação, pode fazer parte societária de uma empresa? Pode. Pode ter terrenos? Pode. Pode ter prédios? Pode. Porém, o máximo exigido pelo Banco Central é de 50%. Então nós vamos lá no Banco Data, pesquisar o banco e vamos focar no mínimo para o índice de Basileia, que é de 11%. Mínimo 11%. Se ele tiver menos que isso, sai fora. Se ele tiver isso, alerta. Agora, o índice de imobilização, que vai estar do lado, você vai ver, ele pode ter no máximo, se ele tiver 0, maravilha. Se ele tiver 1, 2, 3, maravilha. O que ele não pode ter é o máximo 50%. Tudo bem? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, curte, compartilha e deixa o seu comentário. Até uma próxima. Valeu!